Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e ao quadro Lendo Salmos com os Grandes Pregadores. Hoje vamos analisar mais uma ministração do Charles Spurgeon, em conjunto também com um comentário que ele fez do Salmo de número 4. A pregação, o sermão, se trata do sermão que ele pregou em 1908 na cidade de Southwark. Ele pregou esse sermão na New Park Street Chapel, né? Uma igreja, uma capela, onde ele pregou esse sermão em 13 de agosto de 1908. Bom, em seus comentários, esse comentário ele está na exposição de uma outra pregação. Depois da exposição da pregação, ele fez um comentário na sequência, que é a pregação Bênçãos Diárias para o Povo de Deus. E ele vai analisar os 6 primeiros versículos do Salmo 4, e ele vai falar coisas bastante interessantes. Uma delas é da maneira que nós pensamos sobre Deus, o que Deus tem sido para cada um de nós nos momentos em que estamos em provação, em que estamos em dificuldade. Então ele fala para que nesse momento nós lembremos da bondade de Deus e que Deus não ia nos escolher e nos conduzir apenas para nos envergonhar lá na frente, para fazer com que nós tivéssemos um final trágico, uma derrota, né? Mas ele fala também sobre a oração, falando sobre para a gente orar e lembrar da bondade de Deus, e que a oração ela é um doce conforto em dias sombrios, principalmente porque Deus ouve e atende. Então, passando para o verso 4, ele pega um trecho muito interessante, falando ali: tremam e não pequem. E fala que, infelizmente, muitas pessoas invertem e agem na sua vida de maneira contrária. Ou seja, pecam e não tremem, não temem a Deus e continuam pecando. Então, seguindo nessa ideia, Spurgeon vai falar que um homem deveria ser a melhor companhia para si mesmo. Isso tendo como base a última parte do verso 4 de Salmos, que diz ali que diz assim: consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ou seja, que o homem deve ter um momento de tranquilidade, de reflexão, e que ele deve estar familiarizado com a palavra de Deus. Se algum dia nós ficarmos sozinhos, nós possamos ser boas companhias para nós mesmos. E agora, entrando na exposição, no sermão propriamente de Spurgeon, denominado Em Busca da Felicidade, vai estar no verso 6, é onde ele se baseia na sua pregação. Diz assim o verso 6: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele vai então comparar duas classes de homens. Então, ele dividiu em duas partes esse verso, e a primeira parte diz: quem nos dará a conhecer o bem? Nesse trecho é uma pessoa ímpia falando, né? E desse primeiro grupo, muitos fazem parte. E do segundo, esses estão sempre atrás de bens deste mundo, de coisas valiosas, de coisas que vão dar prazer. Por isso que fala: quem nos dará a conhecer o bem? E no segundo grupo, eles são representados pela segunda metade do verso, que diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esse segundo grupo é composto de um número menor de pessoas, e são aqueles que voltam os olhos para a fé, voltam os olhos para Deus e suplicam que Deus levante a luz do seu semblante sobre eles. O primeiro grupo é muito numeroso e composto de todo tipo de gente, são guiados pelos prazeres do pecado. Já o segundo grupo é menor e rema contra a correnteza do mundo. Todo cristão deve confessar que não tem bondade em si mesmo, né? Não tem uma bondade naturalmente, né? Então ele se volta para Deus pedindo que Deus o abençoe. Ao falar desse grupo, Spurgeon afirma que eles não vivem por vista, ou seja, nós vivemos pela fé, os cristãos vivem pela fé, entendem o invisível, entendem o espiritual, ao contrário dos outros, né? Então ele pega um trecho muito interessante, eu vou até ler esse trecho porque eu achei muito bacana, porque ele descreve muito bem o que tem acontecido hoje com as pessoas que se dizem cristãs, mas que agem de maneira contrária aos princípios de Deus. Diz assim, olha: nós não necessitamos de um showman carnal para nos apresentar as falsas alegrias do tempo. Já contemplamos o rei em sua beleza e espiritualmente vemos a terra que está muito distante.
Não parece muito com o que nós temos hoje? Igrejas que são representadas por um homem ou uma mulher ali, que são showmans e que apresentam ali os prazeres da vida, apresentam falsas alegrias e na verdade o evangelho fica muito distante dessas apresentações. As pessoas que têm a mente transformada por Cristo, elas veem o invisível e o espiritual e se satisfazem em Deus. No entanto, as mentes não regeneradas, não convertidas, são conduzidas por bem e prazeres carnais, como bebida, luxúria, fama, ouro. Spurgeon vai citar esses itens como motivo de atração para os ímpios. Você, então, tem julgamento suficiente para perceber que qualquer bem não lhe serve quando você tem a mente regenerada. Então, na sequência, Spurgeon fala de egoísmo, que tem tudo a ver com esse tema, porque ele apresenta a ideia de que essas pessoas buscam o bem para si, no máximo para aqueles que são da sua família, para aqueles que fazem parte da sua patotinha, mas eles não vão nunca pensar no próximo ou pensar em Deus. Spurgeon expõe tanto egoístas que desprezam a Deus, que estão alheios a Deus, quanto aqueles que são egoístas em seu culto, louvores e orações, ou seja, pessoas que são pseudo-cristãos, mas elas estão agindo na sua vida espiritual de maneira egoísta. Enfim, essas poucas pessoas, né, elas apenas pedem, apenas oram, apenas têm comunhão com Deus, pedindo para que o Senhor levante sobre eles a luz do seu rosto, e isso é o bastante. Então, Spurgeon vai fazer um alerta sobre a santidade de Deus, porque como esse verso diz para que Deus coloque sobre nós a luz do seu rosto, ele lembra de que se a luz do rosto de Deus brilhar sobre um coração distante dele, essa pessoa será fulminada, né? E nós não temos estrutura, não temos suporte para aguentar a glória de Deus. No entanto, se a consciência e o testemunho interior concordarem em nos dar esperança, nós então podemos ter acesso ao Senhor e ter comunhão com Deus. Enfim, será bem para você que ouve essa mensagem se você puder se juntar a esses poucos e então orar por muitos que estão perdidos em vários prazeres pecaminosos, querendo que receber as coisas do mundo e querer buscar mais para si e não estão dispostos a se ofertar como sacrifício, como oferta a Deus e ao próximo. Essa é a mensagem resumida aqui de Spurgeon hoje e nós ficamos por aqui, sempre abençoando e sendo abençoados.